Bem-vindos ao Alicerces da História. Estou aqui de novo agora para falar da estrutura básica do exame discursivo da UERJ. Galera, nesse vídeo em si eu não vou falar para você sobre o conteúdo de história. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente, nosso vídeo 1 dessa preparação especial para o exame discursivo, onde eu falei o que cai, os cursos onde história acaba tendo peso ali importante no exame discursivo, aparece no exame discursivo, mas aqui eu vou te ensinar como fazer estruturalmente a prova da UERJ. E para isso eu vou usar como exemplo a prova de 2024, né? Ou seja, o vestibular que foi feito para 2024, ela foi aplicada em 3 de dezembro de 2023. O nosso exame discursivo mais recente é esse aqui. O caderno vem dessa forma. Aqui vai ter uma página em branco e aqui começam as questões. São 10 questões, lógico, todas elas discursivas, todas elas bem numeradas. E aí, calma, atenção, sempre começa com Idade Moderna, século XV, século XVI. As 2 primeiras, talvez até mesmo as 3 primeiras questões são desse período histórico. Galera, a prova da UERJ tem um fio condutor. Ela começa no seu ponto mais antigo e vem ao seu ponto mais recente. O que significa isso? Que a UERJ vai te chamar todas as vezes para construir o conhecimento mais completo possível para esse exame discursivo. Não cai idade antiga, não cai história pré-literária, pré-história, não cai idade média. O que está no seu edital, e eu bati aqui no vídeo passado, é justamente Idade Moderna para frente, beleza? Se lá no exame de qualificação você só precisava estudar a idade contemporânea, agora entrou moderna, você tem que estar ligado. A UERJ faz ali os recortes em 5 pontos, eu já falei, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo anterior. Sempre você tem que ter em mente o seguinte: diferente de outros vestibulares, a prova da UERJ, ela não é uma prova que te cobre aspectos factuais apenas. Ela vai te cobrar nesse exame específico, sim, alguns aspectos factuais, mas ela não faz perguntas diretas. Ela sempre tenta contextualizar aquilo que ela está perguntando. Então, sempre vão ter alguns dispositivos nas suas questões. Vai ter um mapa, vai ter uma charge, vai ter uma música, vai ter um texto, vai ter alguma coisa que te ajude na compreensão do tema, na compreensão do comando que a UERJ quer. E comando é o grande segredo. Cuidado, se a UERJ pede para citar, apenas cite. Se ela pede para explicar, é raro, explique. Se ela pede para analisar, também é raro, analise. Agora, se ela está pedindo para indicar, para citar, faça o mínimo. Na UERJ, na prova específica, o menos é mais. Quer uma boa forma de eu mostrar para o corretor que eu sei? Faça o que está sendo pedido. Aquele aluno que chega e usa as linhas totais ali para enrolar, para tentar enganar o corretor, sabendo que não sabe de fato a resposta para o que está sendo perguntado, a gente fazia muito isso na escola, né? Mas aqui no vestibular da UERJ não vai colar, tá? Cuidado, atenção. E aí tem um ponto importante. Vários alunos já falaram para mim assim: professor, eu sabia o que estava ali sendo perguntado, só que eu não soube explicar da forma como a banca queria, como o corretor queria. Pensa comigo. Você tem milhares de provas para corrigir, porque são milhares de pessoas que vão fazer a prova da UERJ, especificamente a de História. São muitas pessoas fazendo, são muitas provas para corrigir, não são tantos corretores assim, então você precisa cada vez mais valorizar, porque é o que o corretor vai valorizar, a direção correta, ou seja, o ir direto ao ponto. Não enrole, vá lá e diga o que está sendo pedido para se dizer. Aqui tem um mapa falando sobre, né, aquela construção ali, Fernão de Magalhães, a primeira viagem que vai dar a volta ao planeta, confirmando a esfericidade da Terra, né? Ainda não se tinha noção de geóide, mas enfim, aquele grande movimento iniciado pelo Fernão de Magalhães em 1519, só foi concluída já sem a presença do Fernão de Magalhães, que morreu durante essa viagem, né? Só vai ser concluído lá em 1521 pelo seu vice-comandante ali, que é o Sebastião Elcano. E o Fernão de Magalhães era português, mas navegava pela Espanha naquele contexto. Então, a expedição representada no mapa foi iniciada em 1519, papapá.
A partir do mapa, identifique a principal comprovação científica promovida pela expedição. É normal que a UERJ, numa questão só, te faça 2 ou até mesmo 3 perguntas, tá bom? Então, cuidado, responda com muito afinco, com muita calma, cada uma das perguntas. Então, olha o comando da questão. Primeira pergunta é risca, gente. Risca, vai lá, ó. Marca um riscozinho, ó. A partir do mapa, identifica a principal comprovação científica pela expedição. Você vai lá. Pode usar tópico também, dá um tracinho do lado e escreve. Essa viagem comprovou a circunferência da Terra. Confirmou que é possível circunnavegar a Terra. Confirmou a esfericidade do planeta. Show. Sempre se atenda ao seguinte: não saia do retângulo. Você pode escrever fora do retângulo? Pode, só não vai ser considerado pela banca. O corretor não vai prestar atenção, tá bom? E cuidado com os termos que você usa, tá? Cuidado com desenhos que você possa fazer na prova, porque tudo aquilo que saia muito do comum, ou seja, tem aluno que está escrevendo ali e de repente ele começa a pensar, aí nessa de pensar ele faz uma estrelinha assim, eu fiz uma estrelinha, fiz um asterisco dentro ali da área de resposta. Isso pode ser visto como uma forma de você se comunicar com o corretor. Então, cuidado, a UERJ não gosta desse tipo de comportamento dos seus candidatos. Então, tente fazer apenas o que se pede, tá, gente? Cuidado aí. A gente tem que alertar a todos os pontos. Então, respondeu a primeira. Aponte ainda 2 objetivos políticos ou econômicos das navegações oceânicas empreendidas por Portugal e Espanha a partir do século XV e XVI. Você vai colocar embaixo 2 objetivos. Se colocar um, vai perder ponto. Se colocar 3, não vai ganhar mais ponto por isso. Ela pediu 2, coloca só 2, beleza? Políticos ou econômicos, não pediu políticos e econômicos. Não tem a palavra respectivamente aqui, que também muda bastante na hora de você colocar uma explicação. Então, esse segredo é básico. Você tem que se ater ao que está sendo perguntado. Você não pode enrolar, porque se você enrolar, o corretor não vai gostar. E você tem que manter todo o seu texto dentro da área selecionada para ele, ou seja, seguindo essas linhas que estão aqui. São poucas linhas, porque a UERJ quer respostas concisas, assertivas, nada de muito fuzuê, porque ela não vai curtir, beleza? Então aqui, ó, a primeira questão é de moderna. Eu não vou entrar no mérito das questões aqui, não vou analisar elas de fato. Segunda questão também idade moderna, também início da colonização, fala de Martim Afonso, fala da chegada aqui dos portugueses, conflito com os indígenas. Outra questão importante, período colonial brasileiro. Aí fala sobre 40 mil brasileiros até 2024, a questão do genoma, sequenciar genoma, papapá. Então tá falando, ó, olha a comparação, vai do período colonial, né? E aí você fala o quê? Dominações que ainda repercutem no dia de hoje, século XXI. Você parte lá de trás. Quarta questão, vamos ver. Manifesto Republicano, já é século XIX. Brasil, Segundo Reinado. Críticas à monarquia, início do processo de reflexão sobre a República. Lei Áurea, outra grande complexidade. A UERJ sempre vai trazer o ontem e o hoje. Eles adoram esse tipo de questão. Tanto é que as suas últimas questões, a 10ª, então, totalmente atual, né? As suas últimas questões são o mais atuais possíveis. Aqui uma questão boa falando sobre, né? a, a, a doença, né? Fazendo uma comparação da Covid-19, falando ali sobre a febre amarela que matou milhares de pessoas, uma grande epidemia lá no final do século XIX, na primeira metade, na segunda metade, né, do século XIX. Outra questãozinha aqui, ó, nosso Vargas aparecendo, sempre com o dispositivo, tá vendo? Nenhuma questão é direta, te faz a pergunta e pronto, vai lá, se vira. Não. Aqui, Jânio Quadros, tá? Uma charge do Otelo que vai satirizar o Jânio Quadros, vai te perguntar sobre o governo dele. A nona questão, ó. Nona questão, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, falando ali daquele contexto do uso das energias atômicas, tá? E aqui a 10ª questão, falando sobre o MST, né? E dizendo que ele vai, em 2024, completar 40 anos de fundação e pedindo uma, um movimento social histórico que existia antes do MST, né? E que você também analise
como ele ainda está sendo aplicado. Interessante essas questões. A UERJ não deixa barato, ela sempre tem esse fio condutor no seu vestibular. É um vestibular, como o nome já diz, específico. Então, em alguns momentos, ela vai te pedir coisas muito específicas. E aí, para quem se preparou, claro, quanto mais difícil, melhor. Eu adoro prova difícil quando eu estudei para ela. Se eu não estudei, aí já não dá. Beleza? Galera, e aí, a novidade, eu já falei para alguns, eu não sei se você está sabendo, aqui no canal vai ter uma preparação especial, toda semana um vídeo gravado com resolução de questões para o UERJ, eu te dando dicas, vários macetes, pelo menos um vídeo gravado toda semana. Além disso, eu vou fazer 6 aulões ao longo do ano até a sua prova. Esses aulões e esses vídeos gravados são para quem for membro do clube específicas UERJ, ou seja, quem assinar pagando R$19,99 ao mês, uma ajuda de custo, tá? Que é bem pequena perto do que vocês vão ter de retorno, é um investimento bem legal que vocês podem fazer aí. Se você for pagar daqui até o fim do ano, você não vai chegar nem a R$100. Então, você vai ter aí um bom conteúdo, um ótimo conteúdo, para se vincular a uma ótima preparação para a prova da UERJ. Contem comigo e qualquer dúvida me procurem aqui ou no Instagram. Valeu? Tamo junto, vamos nessa, vamos estudar firme e forte. Valeu! A partir do próximo vídeo, eles vão ser cada vez mais voltados para a resolução de questões anteriores ou questões similares às específicas da UERJ. Tchau, gente. Deixa o like aí. Valeu!